Caio, nós temos aqui uma noivinha desesperada. Vamos ver o que ela quer saber? Ô Caio, eu sou noiva, sabe? Eu tenho um bebê de 1 mês, fruto desse noivado. Eu amo meu noivo, mas ele vive me questionando sobre o meu passado. Passado dela? O que ela namorou? Quem transou? O que aconteceu? Como transava? É igual aquele... O que permitiu? É igual aquele ditado, passado de mulher é igual cozinha de restaurante. Se você for lá, você não come. Né? É um negócio que você tem que ficar quieto. Mas não é de todo mundo, não é de toda mulher. Mas não é de toda mulher, cozinha claro. de restaurante, não. Nem todo restaurante. Não, nem todo restaurante é porco. Nem toda mulher. Não. Aí ela vai e conta a história. Eu amo meu noivo, mas ele vive me questionando sobre o meu passado. Ô Caio, como sempre, eu fui uma mulher muito reservada, sabe? Eu nunca gostei de expor meu passado e minha vida particular pra ninguém, mesmo que me perguntem, entende? Mas quando ele me questionou sobre isso muitas vezes, eu menti sobre fatos que aconteceram. Quem é que quer sair contando historinhas? Estranha derrota. O cara tem que ter um interesse muito mórbido, sexualmente esquisito, para querer saber como foram essas histórias e como é que as coisas aconteceram, como as intimidades se deram, quem era o quê. Tem homem que quer saber de que tamanho eram os outros homens. Meu Deus do céu. Olha, eu já encontrei mulher dizendo assim, olha, ele fica querendo saber, o dele era maior que o meu. Ai. E aí a mulher que cai na besteira de entrar naquele processo de ficar falando, transparência com o homem imaturo, é oferecer pro bêbado uma espada no banheiro e pedir a ele para tirar de você um pequeno espinho que entrou no seu braço direito. Sim, cara. Ele vai te ferir e te lanhar todinho. Pegar essas histórias da alma, a gente tem que ver o que Jesus disse, aplica isso aí. Você pegar as suas pérolas da vida, porque pérolas da minha vida não são só as minhas preciosidades virtuosas. Eu tenho preciosidades negativas. São preciosidades porque são só minhas. E eu não quero apresentar a ninguém. Eu já resolvi. Já está solucionado, eu não tenho por que viver apresentando. Nem aquilo que é precioso, porque é um íntimo visceral e que não deve ser apresentado, nem tampouco algumas coisas ultra maravilhosas da vida da gente, que a gente também não fica contando para todo mundo. Então, é o que Jesus disse, não lanceis as vossas pérolas aos porcos, nem deis aos cães o que é santo. Isso é muito forte. Olha isso. Você dá comunhão para o cachorro. Ele só vai devorar, Jesus diz. Para que eles não, além de que não façam nada com elas, não se voltem sobre vós e vos devorem vivos. Nossa. Devorem vivos. Então, a pessoa começa a namorar um cara. Ela é sincera, cai no sincericídio. Aquela sincericidade, sincericida, suicida. Aí chega e conta tudo pro cara. Não, eu quero começar nova, do zero, limpa. Sei. Porque eu estou lavada no sangue do Cordeiro, eu vou contar tudo. Aí ali do lado tem um imaturo, ciumento, inseguro, sexualmente falando, irresoluto, extremamente complexado, e recebe como prêmio as pérolas, os tesouros desse coração que está se derramando todo, crente que está falando com o namorado como se estivesse falando com Deus.
fazendo confissões ao namorado como se fossem a Deus, quando na verdade provavelmente é um insensato. É como você pegar e desobedecer a sabedoria, pegar a preciosidade do seu coração e abri-la para o insensato, para o tolo, para o iracundo, para o inseguro, para o ciumento. Qual é o próximo passo? Eles não vão valorizar isso, ele não vai dizer, poxa, meu amor, coisa extraordinária que você derramou todo o seu coração comigo. É verdade. A tua alma não será desprezada por mim. Eu conheci a tua alma e não a desprezei. Mas isso a gente só pode fazer com gente que nós já sabemos de cujo caráter é mesmo na vida. Sim. E olhe lá. Porque mesmo com uma companheira cujo caráter você já conhece na vida, ou um companheiro que você já percebeu, não existe nenhum propósito em sair descrevendo detalhes íntimos de como foram relações sexuais passadas, namoros passados ou eventos passados. Nem a pessoa deve expor isso, nem tampouco, se ela tem um interlocutor, um namorado maduro, ele terá interesse em querer saber pormenores do que quer que seja, não é? E essa história de casal, querer dar uma de transparência total, é uma furada danada nessa área. Aí eu vejo, geralmente meninas querendo ser mais sinceras. Não, o fulano gostava de mim, era de fazer assim. Pronto. Perdeu. Toda vez que o cara chega, ainda é a posição do fulano. Perdeu. Aí começa, o diabo entra no processo, meu amigo. Os ódios, e aí as comparações, as doenças. Se no namoro tá assim, imagina aí adiante. O problema é que a gente sempre fica achando que vai melhorar depois, né? E quando não melhora logo, não costuma melhorar depois. E no caso ela tem um bebê de 1 mês com ele, ela é noiva dele já, enfim. Aí ela segue, ela fala assim, ele pergunta de ex-namorados, como era o relacionamento, tudo que você falou. O que eu fazia ou deixava de fazer sexualmente. Sobre com quem eu fiquei, quantas vezes eu fiquei, etc. Aí ela fala o seguinte, ela bota o ponto de vista dela. Falou, cara, eu acho o seguinte, ele não tem que se meter no meu passado, não é dar conta dele. Eu nem estava com ele. Claro. Entende? Ele diz que se sente traído, pois eu não contei tudo sobre a minha vida, fui omissa e mentirosa. Ele não conta nada sobre a dele, então ele é o tipo do cara crentão que não teve ninguém na vida, e aí namorou uma menina que já vinha assim de uma certa jornada. Já fez um play? Já fez um playzinho, já fez um replay algumas vezes, aí ele fica inseguro porque diz, ela é mais madura do que eu, já teve mais homem do que eu, então ela tem que pelo menos me dizer para que eu saiba tudo. Só que ele, na insegurança dele, não vai suportar. Se é esse caso. Do noviço que fica querendo informação. Noviço. Do noviço. Agora, tem uma segunda possibilidade, que é ele ter sido um cara extremamente canalha com mulheres. Aí já é justamente porque foi um grande canalha, aquele comedor safadinho. Aí ele já está sendo julgado pela sacanagem dele. O juízo dele sobre a vida voltou-se sobre ele. Que é aquele cara que diz, eu vou pegar aquela menina, vou comer ela assim. E depois chega e diz assim, você não sabe como é que é comer gostosa assim. E fica contando. Essa aí, meu Deus, isso faz um trabalho oral extraordinário. Vai com esses papos descritivos. Esse tipo de cara, quando se apaixona por uma mulher, e acha que a mulher é mais segura do que ele entra normalmente nessa crise. Nessa noia. A canalice passada dele volta sobre ele e ele fica imaginando que todo mundo que namorou a menina com quem ele está faz a mesma coisa que ele fazia acerca dela.
faz acerca dela a mesma coisa que ele fazia acerca das outras, com quem ele esteve. Então o juízo vem sobre a cabeça dele. Mas nem todo mundo é idiota, nem todo cara, a maioria deles que ficaram com uma menina não saem por aí dizendo como é que foi a vida sexual dos dois. Claro, cara. Só gente muito insegura e acanalhada é que faz assim. E aí, nesse caso, quando encontra uma menina firme e que sabe o que quer, entra em estado de insegurança. Se a garota já teve uma história com 8, 9, 10 namorados, aí ele de todos os 8, 9, 10 devem estar dizendo dela o que eu disse das que eu tive. Mas ele próprio não conta pra ela e nem tem coragem de contar o que ele fazia com as meninas. Ele só está querendo arrancar dela a segurança em relação a qual ela não tem o que oferecer, porque ela não está produzindo nenhuma insegurança nele, a segurança dele nasce nele e só nele próprio. O que mais ela tem a dar para dar segurança ao indivíduo desse? Desexistir? Despassadificar-se? Despassadificar-se. Como é que ela vai? Vai para Passárgada? Isso. Vai para Passárgada. Pra o quê? Ou uma pílula de amnésia para ele, poderia ser uma boa coisa. Isso. Porque, sinceramente, essa é uma história velha e recorrente. Acontece nas melhores famílias. Isso. A gente sabe disso. Os melhores noivados. Melhores noivados. Agora, se a pessoa, no caso ele, não tomar consciência do poder devastador que esse negócio tem, ela entra em estado de amargura em relação a ele logo e vai cansar. Rápido. E vai broxar para ele. Né? Isso, olha, ele vai beber a água que ele está sujando. E o que ele está cuspindo para cima vai cair como escarro na cara dele. É infalível. A Adriana, muitas vezes no passado, me dizia sobre coisas assim da vida. Está cuspindo para cima. Está escarrando para o alto, vai voltar. Escarrou contra o vento. Sim. Vai retornar. Então é implacável, mas é o retorno da lei da vida que ele vai ter. Então, ou ele para, minha querida, ou vocês vão chegar a uma hora de insolvência relacional, porque não dá. Não dá. Eu conheço até casais que estão assim há 15 anos, cara. Tem um casal aí que eu venho acompanhando, eles estão assim há 17 para 18 anos. O cara não consegue esquecer a traição da mulher. Putz, cara. Aí quer saber. 17 anos 17 anos, mas me conta de novo como foi. E eu não sei como a mulher fica. Que loucura. Porque não dá mais, é uma tortura. Coitadinho. Tem outros casos que é o marido que trai e tal, se arrependeu, voltou, a mulher ficou sabendo. Aí fica querendo saber como é que era, e a paixão, e o gosto, e não sei o que, e bababá, Jesus, e vão. Olha, a única decisão que eu conheço é, você me perdoa? Se me perdoa, a gente fica porque eu te amo, e eu quero ficar. Agora, se você perdoa, diz que me perdoa, mas não consegue esquecer esse assunto, a relação comigo é como se eu não estivesse perdoado, então eu não vou ficar. A pessoa alguém tem que tomar uma decisão, nesse caso, é daquele que vive sob acusação. Claro. Eu não vou ficar. Não vou. Olha, deixa eu te dizer, certas pessoas só entendem na hora que você levanta e sai. Aí pode até ser que o cara caia em si. Pelo amor de Deus, não, volta, fica, não sei o quê. E aí começa a ver, porque isso vicia, Braulio. Sabe qual é o problema disso? Ela não falou quanto tempo esse negócio está acontecendo, né? Ela só vicia o cérebro. Isso vicia, isso cria sinapse, esse negócio. Sim. Você fica que você não consegue parar o processo. E quanto mais o outro responde, mais vazio de satisfação
o perguntador se torna. É verdade, vira um toque. Ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais. Então, vira de fato uma coisa que pode acabar levando o cara para um estado obsessivo. Fortíssimo. Sim. Com todas as desordens psíquicas que daí podem ser deflagradas. De modo que a gente não está falando de brincadeira, é uma coisa tão séria que o velho, não só o Novo Testamento fala e coloca entre o ciúme como uma das obras da carne que destroem o espírito, esse ciúme, e diz que o amor não arde em ciúmes e tudo mais, mas o Velho Testamento, lá em Números, creio que no capítulo 5 de Números, tem um teste de ciúme. Na lei de Moisés, que era quando o marido entrava numa, que a mulher tinha traído ele, mas ele não tinha provas. Mas ele estava sentindo umas coceiras, um negócio assim, mas não tinha prova. Aí ouviu dizer, começou a encontrar muito chifre pela esquina e tudo remetia para a esposa dele, cada chifre, um pensamento sobre a esposa. Quando o levita tocava o chofar, o cara dizia, ai meu Deus, esse sempre chifre é meu. fazendo alusões. Sempre, alusões e correlações. Exatamente. Aí quando ele entrava nesse estado, Moisés disse que ele deveria ir até o sacerdote na tenda da congregação, levar a mulher dele. Aí a mulher dele deveria soltar os cabelos, aquele cabelão bonito. E o sacerdote pegaria numa vasilha com água consagrada e botaria pó do chão da tenda da congregação na água, o pó. Como a tenda tinha lá tapetes e algumas áreas de chão deserto, uma terrinha, tirava dali, botava na água, areia, e dava para a mulher beber, a cuia. Aí ela bebia. Se ela não tivesse feito nada, nada aconteceria no corpo dela. Mas se ela tivesse traído o cara e estivesse culpada, se diz que lá no texto, que a coxa dela descairia. Em algumas traduções é o ventre arriaria. Na maioria das versões que eu leio, a coxa descairia. Ela teria um efeito psicossomático imediato. Ela somatizaria a culpa. Olha isso, rapaz. É altamente psicológico o processo, essa lei. Somatizaria a culpa. Se houvesse esse somatizar de culpa, então sobre ela viriam as implicações da lei de Moisés, que eram bravas, apedrejamento e tudo mais. Mas se ela não somatizasse a culpa, continuasse inteira, bela e formosa, o marido era obrigado a esquecer qualquer questão. Não podia mais atormentá-la com o espírito de ciúmes. Tinha que parar. Então, numa hora dessa, ou a gente decide de um lado ou decide do outro, mas tem que parar. O que não pode é ficar 5 anos, 8 anos, 10 anos. Tem gente que viveu uma vida inteira, sepultaram-se uns aos outros. E com essa história. Com essa história, com essa mágoa, com essas imagens, com esses hologramas, com esses filmes pornô do marido com outras namoradas e mulheres, e maridos com filmes pornôs da mulher e da namorada contra os homens. Imagina como é que é viver assim. Que estado mental e que produto, que fruto de paz pode vir para essa casa, para esse casamento, para essa família, para essa criança. Então ele deveria assistir com você o que eu estou dizendo, e vocês entrem aqui no portal mesmo, aí no campo de pesquisa em cima, e escrevam a palavra ciúmes. Palavra ciúmes. E leiam e ouçam. Tem muitos textos quanto vídeos aí em cima, olha aí. Sobre ciúmes. Você tem quantos resultados? São 189 registros, cara. Sobre ciúmes. Em textos e em vídeos. De todo tipo. E isso que eu acabei de falar agora tem pormenorizadamente explicado em mais de uma ocasião aí. Todas essas histórias vinculadas a ciúmes.
vocês vão encontrar em textos e em vídeos em abundância. Por favor, veja você, minha filha, e chame-o para assistir esse recorte com você e para assistirem juntos cada um desses vídeos e textos. Leiam, por favor. Eu duvido que vocês não cheguem a uma conclusão de maturidade, na qual, em nome de Jesus, eu espero que seja a decisão de pararem com a roda de hamster, desses hologramas e fantasmas da eroticidade adoecida. É verdade. E dessa síndrome de onipotência também. Porque é uma tremenda síndrome de onipotência. O cara imaginar que o passado da mulher dele tinha que ter estado sob o controle dele. É verdade. É uma síndrome de onipotência violenta. E tudo aí alguém diz, mas você já falou. É inalcançável, é o passado dela. Aí alguém diz, mas você já falou em insegurança na base disso. Síndrome de onipotência, assim como narcisismo, nada nasce da segurança, tudo nasce da insegurança. Todos os surtos humanos, até a nossa falsa segurança nasce como uma tentativa de superação da nossa insegurança essencial. Fantástico, Caio. Então, gente, fantástico. Leiam juntos vocês aí, vejam o recorte, por favor. Ô, tá, Caio, bom? Você dá só um sim ou não pra ela, que você já deu o sim pra ela, claro. Que ela fala assim, ele joga isso na minha cara todo dia. Pois é. Olha pra você ver, o cara não para. Aí ela fala assim, ô Caio, eu tô errada em não querer contar sobre o meu passado? Não, já respondi, não conte mais nada. Não conte nada, minha Não tem, nem ele do dele, não tem que fazer exumação de mortos. Acabou, minha gente. Ele tem que conhecer o seu caráter, conhecer as histórias que definiram a sua existência. Não com quem você transou, ou a quem você beijou. Pelo amor de Deus, vamos esquecer a idiotice e ver se a gente se conhece hoje. E se a gente se respeita hoje. E se a gente se provoca bem a partir de agora para sempre. É a única coisa que resta para quem diz que quer ficar com outra pessoa. Vem IVTV, o canal é você.